Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ângelo Fragelli, sou delegado de polícia aqui em Santa Catarina, aqui no curso essencial professor de Direito Penal. Pessoal, hoje vamos resolver com vocês o nosso simulado aí preparatório para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Um baita concurso aí para vocês. Separei algumas questões afetas aí a nossa disciplina, questões de certo e errado, que é o costume aí da nossa banca do CESP em relação ao concurso da PRF. Vamos lá então, questão de número 1. Questão de número 1, mas é o número 56 do nosso simulado, né? Aplica-se a lei penal brasileira na hipótese de crime ou contravenção penal praticada contra presidente da República no exterior. Volta para mim. Pessoal, essa questão aqui está se referindo àquela primeira parte da aplicação da lei penal, extraterritorialidade da lei penal. Existem algumas hipóteses onde eu vou aplicar a lei penal brasileira mesmo a crimes ocorridos no exterior. Olha o que eu falei. Aplicação da lei penal brasileira a crimes ocorridos no exterior. Eu não falei a crimes e contravenções penais. Essa é a pegadinha. Eu só há a possibilidade de extraterritorialidade da lei penal em relação a crimes praticados no exterior. Não há crimes e contravenções. Essa é a pegadinha. Jogaram o presidente da República ali, porque a gente fica gravando na cabeça que sempre que o presidente da República estiver no meio do negócio, o Brasil tem interesse, né? Se o presidente da República ele é vítima de contravenção penal, o Brasil não tem nada a ver com isso. Questão, então, errada, tá? 57. Nos crimes sem violência contra a pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o oferecimento da denúncia da queixa, por ato voluntário do agente, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Volta para mim. O que estamos nos referindo ali ao artigo 16 do Código Penal, a figura do chamado arrependimento posterior. O sujeito, após a consumação do crime, se arrepende, puta que pariu, o que eu fiz? Quero reparar o dano. Eu vou reparar o dano ou restituir a coisa. O que leva a crer que seja um crime de furto, geralmente crimes patrimoniais, vão admitir a figura do arrependimento posterior. Então, após a consumação do crime, vou reparar o dano ou vou restituir a coisa. Só que não basta isso. Eu preciso preencher uma série de requisitos. Só posso caber isso, só tenho isso para crimes que não tenham violência ou grave ameaça contra a pessoa, reparo o dano, restituo a coisa por ato voluntário do agente e vou ter a pena diminuída de 1 a 2/3. Professor, onde é que está o erro disso aí então? O erro está no seguinte. O prazo para eu fazer isso é até o recebimento da denúncia da queixa e não até o oferecimento da denúncia da queixa. Tá? Tem gente que vai abrir o artigo 16 do Código Penal aí e vai ficar um tempão para ver onde é que está o erro. O erro está aí. Existe uma diferença entre oferecimento da denúncia da queixa e recebimento da denúncia da queixa. Tá bom? Então, ó, gravem. Só há arrependimento posterior se eu reparo o dano ou restituo a coisa até o recebimento da denúncia da queixa. Quando eu era aluno também, antes de passar em concurso público, eu também fazia muita confusão com o tal do oferecimento e recebimento. Qual a técnica que eu passo para os alunos para não confundir? Pessoal, o instituto aqui é do arrependimento. 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 Então eu ligava isso com recebimento. Arrependimento com recebimento. Aí eu não errei mais. Beleza? Questão errada por conta disso aí. Vamos lá. Tomar uma aguinha aqui primeiro. De acordo com a teoria do domínio do fato, autor da conduta criminosa não necessariamente precisa praticar o verbo típico previsto no tipo penal da infração penal. Volta para mim. Estamos falando ali do tema concurso de pessoas, que são aqueles eventos criminosos que contam com a participação de mais de um indivíduo. Eu posso praticar um homicídio sozinho, mas eu posso chamar alguém para matar comigo. Eu e esse alguém que eu chamei para matar comigo estaremos juntos em concurso de pessoas praticando o crime de homicídio. Quem que é o autor desse crime? Quem que é o autor do crime? Já ouviram falar na figura do autor, coautor, partícipe? Quem que é o autor? Existem algumas teorias que tentam definir quem é autor do crime. O direito penal é uma desgraça, né? Até para definir quem é autor, tem uma porrada de teoria. Olha só, para definir quem é o autor, teoria restritiva. A teoria restritiva diz que autor é quem vai lá e mata. Quem pratica o verbo, matar alguém, quem matou fui eu que sou o autor. O cara que só me ajudou, ele é partícipe. Teoria extensiva, vou estender o conceito de autor. Autor é todo mundo que está junto, todo mundo que foi lá é autor. Teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato, ela diz que autor pode ser aquela pessoa que inclusive nem foi lá,
Mas é aquela pessoa que é o mandante do crime, por exemplo. O mandante do crime coordena o trabalho de todo mundo, ele que faz acontecer, ele que manda parar e manda soltar. Esse cara, ele também é considerado autor para a teoria do domínio do fato, porque ele possui o domínio sobre os acontecimentos. Então, para a teoria do domínio do fato, o autor não necessariamente precisa ir lá puxar o gatilho. Então, resposta correta, não é isso? Olha lá, ó. De acordo com a teoria do domínio do fato, o autor da conduta não precisa praticar o verbo típico. Certa resposta. 59. O consentimento do ofendido constitui, de acordo com a doutrina, causa supralegal de exclusão da punibilidade, encontrando limite de aplicação, porém, aos chamados bens jurídicos disponíveis. Volta para mim. Pessoal, atirei e matei alguém. Eu tenho um crime? Não necessariamente, depende. Pode ser que exista uma licença para eu matar. Essa licença, as licenças principais estão descritas no artigo 23 do Código Penal. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Beleza? Só essas, professor? Não. Existe causa supralegal não prevista em lei, causa supralegal de exclusão de ilicitude, mais conhecida, consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão de ilicitude. Onde está o erro aqui então, professor? Está dizendo aqui na questão que o consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão da punibilidade. Aqui que se encontra o erro. Não é de punibilidade, é de ilicitude. Ok? Como diria o nosso Bolsonaro, tá ok? Tá ok? Tá ok? Tô falando que vou votar nele não, hein, pessoal? Mesmo porque eu não sou partidário, não. 60. No delito de peculato, caso ocorra a reparação do dano ou restituição da coisa antes da sentença irrecorrível, haverá extinção da punibilidade. No delito de peculato, caso ocorra a reparação do dano ou a restituição da coisa antes da sentença irrecorrível, haverá extinção da punibilidade. Volta para mim. Pessoal, crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal. A pegadinha que tem aqui é uma pegadinha muito interessante, tá? Existe ali no 312 caput duas formas de peculato. Peculato desvio, que é o desvio de dinheiro público. Peculato apropriação, que é o funcionário público que se apropria do dinheiro dolosamente. Lá no parágrafo 2º do Código Penal, existe a figura do peculato culposo. No peculato culposo, eu como funcionário público, por ser desleixado com o meu serviço, acabo oportunizando que uma terceira pessoa pratique um crime nas minhas costas. Furte alguma coisa do meu ambiente de trabalho porque eu fui relapso. Eu vou responder pelo crime porque eu fui relapso. Vou responder pelo crime de peculato culposo, ok? Só que tem uma colher de chá para mim aqui. O nosso legislador falou o seguinte: no peculato culposo, caso o anjo lei funcionário público relapso repare o dano antes da sentença, vamos extinguir a sua punibilidade. Fingimos que nada aconteceu. Se o Ângelo deixa para reparar o dano somente após a sentença, então a gente diminui a sua pena na metade. Beleza? Então no peculato culposo e só no peculato culposo, só aqui, se eu reparo o dano antes da sentença, extingue a punibilidade. Se eu deixo para reparar o dano posteriormente, reduz a pena de metade. Onde está o erro? Está dizendo aqui que no delito de peculato, esse é o erro. Não é no delito de peculato. É só em uma hipótese. É só no crime de peculato culposo, ok? Não é no delito de peculato, tá? Falso. Porra. 61. Com relação aos crimes contra a fé pública, considera-se documento público o título transmissível por endosso, enquanto que é considerado documento particular o cartão de crédito. Volta para mim. Materinha boa para cair na prova, crimes contra a fé pública, tá? Crimes contra a fé pública. Aqui nós estamos falando do crime de falsificação de documento público, falsificação de documento particular, tá bom? Pessoal, existem alguns documentos que são considerados documentos públicos e existem alguns documentos que são equivalentes, são considerados documentos particulares, beleza? O cartão de crédito e o cartão de débito são considerados documentos particulares. Cartão de crédito e débito considerados documentos particulares. Se a gente vai lá e estoura a casa de um estelionatário e encontra lá um monte de cartão de crédito clonado, nós vamos prender esse cara por falsificação de documento particular. Beleza? Agora cuidado. Título transmissível por endosso. Exemplo, cheque. É considerado documento público.
público. Então olha a pegadinha que legal. Cheque é considerado documento público. Cartão de crédito e débito considerado documento particular. Volta para a questão. Com relação aos crimes contra a fé pública, considera-se documento público o título transmissível por endosso, certo? Enquanto que é considerado documento particular o cartão de crédito. Certa a resposta. Exatamente isso. 62. O crime de falsidade documental resta absorvido pelo crime de estelionato quando neste se exaure. Volta para mim. Perfeita resposta, correta. Presta atenção. Crime de estelionato. Vou obter vantagem devida em prejuízo alheio aplicando o golpe em alguém. Beleza? Vamos supor que para praticar este golpe eu falsifique um documento. Professor, aí eu não teria o crime de falsificação de documento e o crime de estelionato? Teria. Só que os nossos tribunais superiores entendem o seguinte. Caso eu falsifique este documento para praticar o golpe, então eu só respondo pelo golpe. Se eu falsifico uma identidade para praticar um estelionato, esse crime de falsificação de documento público, ele fica absorvido, só respondo eu pelo crime de estelionato. É exatamente o que está falando ali. Beleza? Questão correta. Questão 63. Considera-se qualificado o furto na hipótese de subtração de embarcação que venha a ser transportada para outro estado ou exterior. Volta para mim. Nós temos uma qualificadora do crime de furto que é quando o agente subtrai veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou exterior. Beleza? A pena, inclusive, é diferente. É de 3 a 8 anos de reclusão. É uma qualificadora, portanto, do crime de furto. Onde é que está o erro? Onde é que está a pegadinha? A lei fala em veículo automotor. Eu estou subtraindo um veículo automotor. Pessoal, embarcação e aeronave não entram dentro do conceito de veículo automotor. Somente carro, motocicleta, todos aqueles que estão previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Embarcação e aeronave não estão lá. Beleza? Então esse é o erro. Então considera-se qualificado o furto na hipótese de subtração de embarcação. Não, embarcação não entra nesta qualificadora. 64. Acerca do direito penal, julgue o item subsecutivo. É possível, do ponto de vista jurídico penal, a participação por omissão em crime comissivo. Puta que pariu, volta aqui para mim. Participação por omissão em crime comissivo. Pessoal, vamos desmistificar essa questão. Primeiro, o que é crime comissivo? Crime comissivo é aquele crime que é praticado mediante uma ação. A maioria dos crimes são comissivos. Eu preciso fazer alguma coisa. Para matar alguém, eu preciso ir lá matar. Eu preciso fazer. Crimes omissivos. Parado, eu pratico o crime. Omissão de socorro, por exemplo. Aqui está dizendo que é possível a participação por omissão em crime comissivo. É possível isso? Claro que é possível. Olha só a figura do garante ou garantidor. Existem determinadas pessoas que elas têm o dever de agir, elas não podem ficar paradas. Exemplo que eu dou. Eu sou delegado de polícia. Estou saindo aqui do curso agora, vejo um assalto acontecer. Estou aqui armado de pistola, estou vendo o assalto acontecer, nada faço. Pessoal, eu tenho que fazer, né? Eu não posso me omitir. Eu preciso fazer. Quando eu estou vendo aquele assalto e nada faço, você sabe qual que é a repercussão jurídica que a minha conduta vai sofrer? Eu respondo pelo próprio assalto que eu deveria ter evitado. Eu respondo pelo próprio crime que eu deveria ter combatido. Eu não posso ficar omisso. Então, olha só. É possível, por omissão, por ter ficado omisso, eu participar de um crime comissivo do assalto? Sim. Se eu tenho esse dever específico de agir, se eu ficar parado, omisso, eu vou ser partícipe de um crime comissivo. Entenderam? Artigo 13, parágrafo 2º, para quem quiser fazer uma leitura mais adequada. Artigo 65. No que tange aos institutos penais das excludentes de licitude, de culpabilidade e da imputabilidade penal, julgue o item. Preenchidos os requisitos legais, a coação irresistível e a obediência hierárquica são causas excludentes de culpabilidade daquele que recebeu a ordem para cometer o fato, mantendo-se punível o autor da coação ou da ordem. Volta para mim. Perfeita resposta, correta, né? Coação moral irresistível, o sujeito que age, comete um crime sob coação moral irresistível ou sob obediência hierárquica de ordem não manifestamente ilegal, esse sujeito será isento de pena, respondendo pelo crime somente o autor da ordem, somente aquele que o coagiu. Perfeita resposta, artigo 22 do Código Penal. 66.
Em relação aos crimes em espécie, julgue o item subsequente. Considere a seguinte situação. Patrício, penalmente capaz, matou Joaquim por ter olhado de forma libidinosa para sua namorada. Que vai olhar para minha namorada, tem que morrer mesmo. E foi processado por crime de homicídio qualificado por motivo fútil. A defesa de Patrício requereu a redução de pena sob o argumento de que o réu teria agido por motivo de relevante valor moral. Nessa situação, a qualificadora do motivo fútil, se reconhecida, será incompatível com a tese de defesa do homicídio privilegiado. Pessoal, volta para mim. Nós estamos aqui debatendo, nada mais nada menos, se as privilegiadoras previstas no parágrafo 1º do artigo 121, sob domínio de violenta emoção, o sujeito que comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social, se isso é compatível com as qualificadoras previstas ali no parágrafo 2º, motivo fútil, motivo torpe, etc. Ali é o seguinte, se eu cometi o crime por motivo de relevante valor moral, isso é uma privilegiadora subjetiva. Do outro lado, se eu cometi o crime por motivo fútil, isso é uma qualificadora também subjetiva, porque ela se liga ao motivo pelo qual eu estou matando e a relevante valor moral também se liga ao motivo pelo qual eu estou matando. Então eu não posso ter motivo com motivo. Então elas são incompatíveis, tá? Então se eu alego uma coisa, eu não posso alegar outra, beleza? Se é motivo fútil, não pode ser então por motivo de relevante valor. Se é relevante valor, não pode ser por motivo fútil. Elas são incompatíveis, tá? Então nessa situação, a qualificadora do motivo fútil, se reconhecida, será incompatível, correto. 67. A respeito dos crimes contra o patrimônio e contra a administração, julgue o item seguinte. Caso um policial federal preste ajuda a um contrabandista para que este ingresse no país e concretize um contrabando, consumar-se-á o crime de facilitação de contrabando, ainda que o contrabandista não consiga ingressar no país com a mercadoria. Correta a resposta. O nosso policial federal está cometendo o crime aqui previsto no artigo 318 do Código Penal, facilitação do contrabando e descaminho. É um crime formal. Eu estou facilitando. Caso ele consiga ou não, é problema dele. Eu facilitar o contrabando dos caminhos, esse crime já está consumado. Crime de facilitação de contrabando dos caminhos, resposta correta. Pessoal, com isso, nós encerramos a correção do nosso simulado da PRF. Volto a insistir aqui, como eu falei na correção do outro simulado, que o nosso objetivo aqui não é ter uma aula sobre cada um dos itens, senão isso levaria muito tempo, né? O objetivo aqui nosso é só fazer uma pontuação em relação às questões que nós resolvemos. Porque a maioria das questões, todas elas foram abordadas em sala de aula durante o nosso curso regular. Tá bom? Um grande abraço, sucesso!